Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula da Experiência do Lar. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6, Relacionamentos entre Pais e Filhos. Provérbios 22, versículo 6 diz: Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Esse capítulo foi escrito pela Trina, a filha da Dev, e aqui ela começa dizendo que ela faz parte, ela no momento atual, ela está na 5ª geração. Ela é tanto filha, ela é neta, ela é mãe, ela é avó. Então ela conta aqui que a avó dela é um exemplo, a mãe dela é um exemplo, a geração que veio antes dela é um exemplo. E aqui ela fala que talvez você não tenha tido exemplos na sua vida, mas alguém precisa ser a primeira geração. Isso é um convite para nós. Se a nossa geração passada não foi exemplo para nós em nada, então nós hoje, a partir de nós, podemos criar e fazer uma nova geração onde a gente pode sim dar exemplo para os outros. Não importa que exemplo você tenha tido na infância ou adolescência, pode dar início a um exemplo melhor que se estenderá por gerações futuras. Não importa se o exemplo foi ruim, se você não teve um exemplo de pai, de mãe, de avô, de avó, mas hoje, a partir de agora, pode começar por você e você transmitir para as suas próximas gerações. Liderar pelo exemplo, liderar por exemplo. A educação de filhos envolve imitação. Certamente você já ouviu, né, essa frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aqui a Dev fala que essa frase ela não funciona, porque o ideal é fazer o que eu faço. Se você escolher andar pelo caminho certo, será natural conduzir os seus filhos também pelo caminho certo. E segurá-los pela mão enquanto andam com você. A gente fala e a gente ensina os nossos filhos a andarem pelo caminho do Senhor. E é no caminho, é junto com eles. Então eles precisam ver isso em nós. Eles precisam ver o exemplo através de nós, de uma mãe, de um pai que cuida, de um pai que ora, de uma mãe que ora, de uma mãe que busca a palavra. Então assim, faça assim o que eu faço. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Josué, versículo 29, ou capítulo 29, versículo 15, diz assim: Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser a nossa afirmação diária. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. A minha responsabilidade é a sua responsabilidade. Porque educá-los a servir ao Senhor não é uma opção para eles. Os nossos filhos precisam saber que servir ao Senhor não é uma opção. Eles têm que servir ao Senhor, não é algo opcional. Eles têm que servir ao Senhor, porque quando eles crescerem, eles já não estiverem sobre a sua responsabilidade. Aí então eles escolherão o seu próprio caminho. Mas enquanto ainda eles estão sobre a sua responsabilidade, sobre o seu cuidado, servir ao Senhor não deve ser uma opção. Eles têm que servir ao Senhor. Se você não tem honrado nem respeitado os outros, seus filhos não honrarão e nem respeitarão você e as outras pessoas. Na verdade, aqui é o exemplo. Qual exemplo a gente tem mostrado para os nossos filhos? Que tipo de exemplo a gente está dando para os nossos filhos? Porque se eles nos veem que a gente não honra as pessoas, que a gente fala mal das pessoas, eles vão fazer o mesmo. Essa não deve ser a nossa conduta. Lembrando que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona. O ideal é faça o que eu faço. Se você escolher andar pelo caminho certo, será natural conduzir os seus filhos também por esse caminho. Ande com seus filhos no caminho que eles devem percorrer. Não espere que trilhe esse caminho sozinho. Eles não vão trilhar um caminho de obediência ao Senhor, de fidelidade ao Senhor, se nós não fazemos isso. Nós precisamos ter essa conduta e trilhar esse caminho junto com eles, ensinando a eles, porque senão eles não vão fazer. Provérbios 20, versículo 7 diz: O justo anda com integridade. Felizes os filhos que seguem os seus passos. Os nossos filhos devem seguir os nossos passos de integridade e de fidelidade ao Senhor.
Integridade é a integração daquilo que você crê com o modo como se comporta. Eu creio naquilo e eu me comporto para que aquilo aconteça. Sua teologia e sua realidade precisam ser integradas. Isso é integridade. É o que seus filhos seguirão. Você acredita que os seus filhos precisam dos pais? Sim, eles precisam. Então, comporte-se de acordo com esse fato. Você é mãe e não pode ser substituída. Nós não podemos ser substituídos para os nossos filhos. Então, nós precisamos, sim, ter integridade e ensinar que a integridade é aquilo que a gente crê e o modo como a gente se comporta sobre aquilo. A melhor maneira de treinar os outros é fazer aquilo que você deseja que eles façam. Então, a melhor maneira de você treinar, de você ensinar os seus filhos, é você fazer aquilo que eles desejam que você faça. Então, vamos lá. Primeiro você faz e eles observam. Em seguida, eles fazem com você. Depois, eles fazem sozinhos e você os ajuda. Por fim, eles fazem de forma independente e você só dá espaço. Disciplina. A disciplina requer comunicação. Gritar com os filhos é uma forma inadequada de comunicação e não os inspira a obediência. Pense na disciplina como um discipulado. Consiste em aceitar a responsabilidade de treinar os seus filhos no caminho que eles devem seguir. Há ocasiões em que você precisa baixar-se à altura deles e comunicar em voz suave, com instruções específicas, passo a passo, sobre o que fazer, falando com clareza e certificando-se de que entenderam a sua expectativa e a sua orientação. Em contrapartida, vai ter outros momentos que vai ser necessário uma correção mais forte e firme. Aqui ela fala justamente sobre os nossos filhos serem os nossos discípulos. Se nós temos filhos pequenos, muitas das vezes nós vamos precisar baixar na altura deles e falar com clareza, com calma, sobre aquilo que a gente quer e deseja que eles façam. Mas, em contrapartida, tem outros momentos, com os filhos mais velhos, mais crescidos, que a gente vai ter que ter uma orientação diferente. Dê liberdade. A educação dos nossos filhos só dura um tempo, só dura um determinado tempo. Enquanto eles ainda estiverem vivos, nós seremos sim as suas mães. E a educação deles só dura algum tempo, ela vai ter fim. Então, os ensine a voar, porque eles precisarão de liberdade para fazer isso. Ensine-os a construir o próprio ninho e é exatamente o que eles vão fazer. Será diferente do seu ninho e farão as coisas à maneira deles e no tempo deles. Mas é a gente que tem que ensinar isso a eles. Alguns passos práticos que a Trina deixa pra gente no final desse capítulo. Esse capítulo é mais curto, mas ela deixou alguns passos práticos e eu quero lê-los para vocês. Faça essas perguntas a si mesma a fim de avaliar as suas prioridades e responda com honestidade. Quanto mais sincero for consigo, maior a probabilidade de implementar em seu lar mudanças melhores. Você está dando o exemplo que deseja aos seus filhos? Você está dando o exemplo que você deseja que os seus filhos sigam? Anote os traços de caráter que deseja que os teus filhos tenham. Como pode exemplificar esses traços para eles? Anote os traços de caráter que você deseja que eles tenham e como você pode exemplificar esses traços de caráter para eles. Você é a principal influência na vida dos teus filhos? Em caso negativo, quem é? Como você pode ajustar a administração das suas prioridades a fim de garantir que seja a principal influenciadora dos seus filhos? Que pequenas mudanças pode fazer hoje para relacionar-se mais profundamente com eles e mostrar-lhes claramente quão são importantes para você? Se você deu exemplo de raiva para os seus filhos, arrependa-se diante do Senhor e peça perdão a eles. Assuma o compromisso de usar palavras de esperança que os incentive a mudar para melhor. Esses são alguns passos práticos que a Trina deixa neste final de capítulo. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido. O capítulo ele é mais curto, mas ele é justamente isso. A honra produz honra. A quem nós temos honrado? A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos.
O justo anda com integridade. Felizes são os filhos que seguem os seus passos. Nós somos exemplos para os nossos filhos. E não esqueça, declare sempre: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você gostou dessa aula, já curte, comenta aqui embaixo alguma coisa para eu saber que você gostou. Já se inscreve aqui no canal e eu aguardo vocês no próximo vídeo.